Você falou uma coisa que me grudou igual chiclete, eu nunca tinha pensado. Que a gente acha que a energia vem junto com o tamanho do amor, né? Porque o amor é tão grande. A energia não. Porque você quer dar de tudo, dar o melhor. E eu me pego às vezes, nossa, queria muito sentar, brincar, me divertir com os meus filhos, rir, rolar, e às vezes eu tô só cansada. E é isso, né? Às vezes a energia não vem com tanto de amor. Eu achei forte isso. Talvez você nem tá, talvez seja tão acostumado a falar disso, mas eu achei isso muito impactante, porque é verdade. E como você falou, acho que todas as mães já sentiram isso alguma vez na vida, né? Será que só eu que tô aqui de má vontade com meu filho, né? Tinha que estar de coração aberto, prestando atenção nele, e não prestando atenção no trabalho, pensando em alguma outra coisa. Meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo e tal. Não tem nada a ver com amor, né? O amor continua igual. Tô aqui hoje para falar com a Paula, essa psiquiatra maravilhosa e referência, sobre um assunto que, assim, tá em alta, porque depois você vai me contar, mas eu acho que tem várias coisas que influenciam, mas o meio que a gente vive, tudo, a vida, né? O dia a dia hoje, como ele funciona, esse excesso de estímulo, tudo isso tá trazendo pra gente essa questão de será que eu tô com preguiça? Será que eu tô exausto? Será que eu tô com depressão? Será que eu tô com burnout? E culpa e tudo que vem disso. Então, esse tema que eu acho que vai ajudar tanto profissionais da área da saúde que enfrentam isso todos os dias no consultório, quanto pessoas que se identificam com essa demanda. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, por favor. Primeiro, eu quero agradecer o convite, Tami. Eu fiquei muito feliz, muito honrada, porque eu te admiro muito como profissional. Confio muito no seu trabalho, encaminho uma galera para você, você sabe, né? Eu gosto muito da sua avaliação, do seu jeito prático. Eu estava pensando quando você me convidou, eu aprendi muito com você essa coisa de ser prática, assim, embora técnica, pautada na ciência, mas aquilo mais prático no dia a dia, assim. Você não sabe como isso me ajudou pessoalmente, profissionalmente, a traduzir essa coisa que a gente estuda que é mais densa, mais profunda, para o dia a dia da pessoa. Olha, então faz isso, faz aquilo e tal. Eu vou até pedir licença para abrir um pouquinho para o pessoal para contar assim uma coisa prática de prática que você me ensinou. Eu abri para Tami, né, que meu pai estava doente, que a gente não teria muito tempo com meu pai, que estava, né, o que eu faria com isso e tal. Ao invés de ficar filosofando e tal, ela falou assim: o que você gostaria de fazer? Eu falei: não sei, eu queria, não sei, curtir ao máximo e tal. E ela falou assim: vamos combinar um horário de você ligar para ele todo dia. E assim a gente fez. E aquilo foi tão maravilhoso que todo dia naquele horário eu ligava para ele e eu tenho uma lembrança maravilhosa. Falar, ainda bem que eu liguei, que eu curti, que eu falei, que a Tami me falou aquilo, que eu acho que eu ia ficar filosofando e pensando o que eu poderia fazer, enfim. Então, queria dividir isso aqui com todo mundo, tanto os profissionais, né, que às vezes a gente fica presa nessa parte técnica, para ajudar as pessoas na prática, quanto as pessoas mesmo, né, a gente conseguir traduzir isso para o nosso dia a dia. Então, só para fazer essa abertura. Mas me apresentar, né? Eu sou psiquiatra, eu sou psiquiatra de adulto, sou bacharel em direito e trabalho muito com educação infantil. Falando em educação infantil, eu tenho muito essa demanda, então amei o tema. Porque muitas mães me procuram e falam: Paulo, eu não sei se está faltando vitamina, ou se é preguiça mesmo, ou se eu tô com depressão, ou se é burnout, ou se é burnout materno, né? Porque andou se falando sobre isso também. E aí eu queria sua ajuda e tal. Então, assim, tema maravilhoso. Ai, maravilhoso. Primeiro, ai, é tão bom ouvir isso, assim. E exatamente, né? Às vezes a gente busca coisas muito, não mirabolante no sentido da gente inventar moda, mas a gente quer uma coisa perfeita, né? Então, eu quero, eu vou até pegar esse gancho. Eu quero um tempo de qualidade com meu filho ou com meu pai. Daí a gente pensa, meu Deus, então eu preciso levar meu filho pra Disney, fazer isso, fazer aquilo. Então eu preciso ter um grande evento para ter um hobby com meu pai, etc. E mais uma vez, voltando na vida de hoje, às vezes isso é pouco funcional, não porque a gente não queira, mas porque é difícil mesmo e às vezes o não fazer o modelo ideal, a gente acaba não fazendo nada, né? Ou tentando fazer o modelo ideal, a gente fica tão exausto, ou às vezes entra em quadros de burnout tentando fazer esse modelo ideal e perfeito que a gente não aproveita as experiências do trabalho, da convivência com as pessoas. Não sei se isso faz sentido para você. O que que você acha?
Eu acho que é exatamente isso. Acho que a rede social colabora um pouco, né? Então fica aquela coisa da perfeição. A gente segue alguém que cozinha bem, outra que malha muito, a outra que, sei lá, a casa é toda arrumada e a gente quer unir todas essas qualidades em nós e querer fazer aquilo perfeito. Coloca todo mundo que tá perto maluco, né? Porque daí quer fazer dieta, aí você quer cozinhar e quer deixar a casa limpa e tal. E aí isso acaba afastando. Então, assim, eu acho que essa abordagem de ser exatamente isso, mais prática, de conseguir colocar dentro da realidade. Ah, legal, eu queria curtir mais o pai. Tá, posso parar de trabalhar para ficar com ele? Não posso. Então, vamos fazer uma ligação, uma coisa mais viável, assim, dentro desse olhar, eu acho que é o perfeito, o ideal que a gente deve buscar. E que eu aprendi contigo, de novo. E agora puxando o gancho para mãe, né? E olha, eu sei disso. Eu acho que eu não sei. Tem gente que às vezes está assistindo, a gente não é mãe e fala, não, isso acontece com todo mundo. Mas para mim, eu consigo flexibilizar melhor outras funções da minha vida. Mas a flexibilização na maternidade às vezes vem com muita culpa, né? Porque querendo ou não, eu sei que não é todo mundo, mas assim, é tipo o nosso bem mais precioso ali, os nossos filhos, né? No geral, tá, gente? Então, essa carga de cobrança talvez seja um pouco mais pesada, né? Você que dá mentoria, orientação para mães há tanto tempo e também atende essas mães, você acha que tem um peso diferente ou talvez seja impressão minha, assim? Ah, eu acho que tem um peso diferente, tem uma romantização, né? Uhum. Até por isso que a gente acabou de comentar, talvez uma comparação, enfim, mas de que a energia ela vai ser multiplicada junto com o amor, né? Quando nasce, o amor parece que cresce, mas a energia é igual, ou menor um pouquinho, né? E aí, realmente, eu vejo essa alta exigência, principalmente das mães, né? Eu tô gestante agora, né? Tami sabe. E aí eu fico pensando isso, né? Claro, a gente tem todos os benefícios de sentir a criança e sentir amamentar, mas também a gente tem os malefícios, né? De o corpo muda, enfim, aquela coisa toda. Então eu acho que sim, tem essa cobrança, principalmente da mãe, dessa perfeição e da nossa geração, né? Esse pessoal de agora, de manter uma alta eficiência no trabalho, uma super presença na maternidade. Acho até que pelo conhecimento, né, do quão importante é a presença materna e tal. E aí a pessoa não consegue abrir mão de nada. E isso eu acho que pesa muito e traz essa dúvida, né? É um burnout, é um cansaço, o que que é e tal. Claro, tem quadros patológicos que envolvem outras coisas. Mas eu acho que isso que a gente precisa alinhar melhor, né? Que a pessoa de fato vai ter que abrir mão temporariamente, talvez, de fazer algo que antes conseguia fazer, né? De rever as prioridades. Então, isso eu acho que ajuda muito a manter a sanidade em um momento tão desafiador assim, né? Você falou uma coisa que me grudou igual chiclete, eu nunca tinha pensado. Foi muito forte pra mim isso que você falou, de que a gente acha que a energia vem junto com o tamanho do amor, né? Porque o amor é tão grande, a energia não. Isso gera é meio contrassenso, né? Porque você quer dar de tudo, dar o melhor. E eu me pego às vezes, nossa, queria muito sentar, brincar, me divertir com os meus filhos. Mas eu só, tipo, às vezes não é divertido. Eu queria me divertir, rir, rolar, e às vezes eu tô só cansada. E é isso, né? Às vezes a energia não vem com tanto de amor. Eu achei forte isso. Talvez você nem talvez seja tão acostumado a falar disso, mas eu achei isso muito impactante, porque é verdade. E a energia não vem, e como você falou, acho que todas as mães já sentiram isso alguma vez na vida, né? De, será que só eu que tô aqui de má vontade com meu filho, né? Tinha que estar de coração aberto, prestando atenção nele, não prestando atenção no trabalho, pensando em alguma outra coisa, querendo que ele durma logo para eu dormir também, né? Meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo e tal. Não tem nada a ver com amor, né? O amor continua igual. Eu brinco, é igual ao marido. O marido não é assim, um dia que você quer matar, o outro dia você ama de paixão, outro dia assim, tanto faz, né? É assim, não se confunde com o amor exatamente, né? Então, tudo bem, você tá cansada, aquele dia tá mais a mente acelerada, pensando em muita coisa, preocupada com o trabalho. Essas coisas são importantes também para a gente conseguir discernir e diminuir um pouco essa alta exigência e conseguir colocar o tamanho de cada coisa, né? Eu acho que isso é muito importante, essa programação, vamos dizer assim. Isso. E sabe tem uma coisa interessante, né? Tanto
a mulher, a gente tem o cérebro, vamos dizer assim, afetado. Eu não tô falando isso não necessariamente negativamente, mas afetado de formas diferentes, por hormônios, por formação. Daí na gestação é diferente, no pós-parto é diferente. Então a gente tem o cérebro afetado. Afetado como, Tami? Funções cognitivas, nossa memória, atenção, raciocínio fica um pouquinho diferente. Às vezes o controle do impulso, né, para reações emocionais, para alguns comportamentos fica um pouquinho diferente da mulher também. Quem nunca na TPM comeu uma caixa de bis inteira? É um exemplo prático dessa mudança hormonal, de como isso afeta o mais sensível, ou mais apática. Isso não necessariamente dentro de um quadro de depressão, ou quadro de humor ou ansiedade. Isso só por conta da fisiologia nossa. E aí tem uma coisa, né, que você pegar a rotina da mulher, eu tenho muitas pacientes que são mães e eu vejo isso assim. A mulher que trabalha e cuida dos filhos geralmente está cansada. Tem uma amiga minha que é muito amiga, a gente sempre toma café e tal, ela tem filhos pequenos também. E ela brinca que ela sempre chega no trabalho e pergunta pra ela: Nossa, aconteceu alguma coisa? E ela pensa: Não aconteceu nada, eu só tô cansada, eu vivo cansada. Só a vida acontecendo me deixa nesse caso. É isso. E ao mesmo tempo, mulheres que trabalham e optaram por não ser mães, muitas estão bem tranquilas com isso, algumas isso vira um dilema. Meu relógio biológico tá indo e agora é a hora, não é? E aí eu paro o trabalho ou não, então também é um dilema, muito menor do que nos homens, e vice-versa também. A mulher, peguei, sou mãe e cuido do meu lado, da minha família, mas quando a cobrança não vem dela, às vezes vem externa. Mas é Uhum. isso? E quando seus filhos crescerem? E você não vai fazer mais nada? E você não tem mais nada? Como se não fosse suficiente. Então, seja lá qual quadro for da opção da mulher, tive filho ou não, faço as duas coisas ou não, equilibrar esses pratos é quase sempre uma tarefa utópica, ao meu ver, assim. Não sei se faz sentido. O que que você acha? Eu noto exatamente isso que você falou. Mesmo a mãe que pode tomar essa decisão e tomou, a mulher que pode tomar e tomou de não ter filhos, e assim, tá tudo bem, né? O problema é esse, assim, que a pessoa, acho que como essa questão de cobrança, comparação, enfim, a pessoa sempre parece, a mulher, né, principalmente, sempre parece estar devendo, mas eu só trabalho, só cuido do meu filho, nossa, mas eu só trabalho e o que que eu vou ser? Ou, meu Deus, eu faço os dois, mas eu não faço nenhum bem feito e tal. Eu acho que o segredo, assim, independente de qual cenário dos três essa pessoa tiver, é pensar naquela coisa assim, estou aqui, vou fazer isso aqui bem feito, aquela coisa da presença, né? Do agora, do sentido naquilo. Bom, uma mulher que eventualmente resolveu não ter, né? E tá bem com isso, ou não está. Poxa, eu vou dar um sentido nisso aqui, né? Eu vou exercer esse instinto, né? Se é que eu sinto isso, de uma outra forma aqui, ajudando uma pessoa nova que está entrando, enfim. Não que isso seja fácil, eu tô falando na teoria, parece que é lindo, eu sinto essa dificuldade, enfim, acho que todas nós, em algum momento, a gente precisa, né, dar uma sacudida para relembrar isso. Mas acho que é por aí, né? A gente pensar assim, eu vou fazer, cavar onde eu estou, né? Eu vou fazer bem feito isso aqui que eu tô fazendo. A minha mãe conta uma história maravilhosa, que ela ficou alguns anos sem trabalhar, cuidando da gente só. Aí ela disse que passava numa pracinha, morava perto de uma praça, e via as mulheres com roupa de trabalho e tal, entrando no carro, ela falava, ai, olha que delícia, tá indo trabalhar, toma um banho, colocou uma roupa bonita, vai conversar com outras pessoas, e eu fico o dia inteiro conversando com criança e tal. Aí ela voltou a trabalhar depois de um tempo. Aí ela passava e via as mulheres na pracinha com as crianças, pensava, ai, olha que delícia, todo mundo tá lá brincando com o filho e eu tô indo trabalhar. É mais ou menos isso. Então, a gente não idealizar o contrário, que é mais fácil, né? A gente pensa, se eu tivesse tal coisa, seria melhor e tal. E dar um sentido onde a gente tá, com a vida que a gente escolheu, na nossa circunstância, acho que isso vai ficando mais leve. Mas é um desafio. É um desafio, mas é isso mesmo, né? O quanto a gente idealiza o outro cenário e o quanto essa idealização aumenta o sofrimento, porque eu brinco que. Eu vou te fazer uma pergunta que eu recebo muito no meu Instagram, eu vou deixar você responder, depois eu respondo. Paula, só para contextualizar vocês, ela tem três filhotes, está esperando uma quarta filhota e trabalha, né? Uma excelente médica, enfim. Como você equilibra
Sua vida profissional, pessoal, maternidade? Essa é a pergunta de milhões, que eu também recebo um monte. E, sinceramente, todas que eu recebo me tocam, porque eu penso assim: é uma mulher em sofrimento, porque provavelmente isso está pegando para ela, né? É algo que ela tá. E ela olhou para mim e achou que a minha está perfeita, né? Que eu Hum. consigo fazer isso com maestria, que tá tudo ótimo e maravilhoso, né? Mas assim, sendo bem honesta na resposta, né? Eu aprendi com uma pessoa muito maravilhosa, ela chama Tami, que a gente tem exemplo 10 pontos de energia, né? E aí, a hora que nasce um filho, a gente mantém esses 10 pontos e é só o resto da vida, ou pelo menos nesse período de maior demanda dos filhos e tal, que normalmente é o período de ascensão profissional, eles coincidem, né? Como a gente tem filho um pouquinho mais tarde do que antigamente, tudo bem, né? Tudo tem seu ônus e bônus. Mas é sobre manejar esses 10 pontinhos. Então, agora, por exemplo, meus filhos, né? Você citou, eles estão com 7 anos. Então, no começo, era muito para eles. Teve um período que eles cresceram um pouquinho, né? Eu já peguei uns pontinhos, já coloquei mais no trabalho, equilibrei um monte de coisa no trabalho, já peguei uns pontinhos, vou colocar de novo no minha pequena. É sobre manejar. Então, assim, se eu disser, nossa, tá perfeito, né? Eu consigo ser a melhor mãe que eu gostaria e a melhor profissional que eu gostaria. Não, se eu só trabalhasse o dia inteiro, eu acho que seria muito melhor, porque eu poderia estudar ainda mais, eu poderia atender toda a demanda. Eu sei que você tem uma lista de espera enorme também, que eu já mandei, né, paciente, eu sei que você tem. Então, a gente poderia atender toda essa lista de espera, essa demanda. A gente poderia ser muito mais disponível. E se eu fosse só mãe também. Então, eu acho que é sobre além desse manejo, é sobre entender assim que esse é meu papel. Eu já fui essa mãe que pensei assim, ah, eu não vou mais trabalhar, eu quero ficar com os meus filhos, mas não fazia parte da minha circunstância, da minha realidade. Por N motivos, não cabia a mim. Eu não poderia fazer isso, eu não tinha essa possibilidade, essa escolha. Então, duas opções daí, né? Já que eu não tinha essa escolha, ou eu me lamentava, né? Ficava, ah, se eu pudesse só ser mãe e tal. Eu manejava essas forças e dava um sentido. Então, foi muito bom, porque eu dei um sentido, inclusive, na internet, né? Comecei a trabalhar muito mais na internet. Você exerce também o papel dessa forma, né? Um propósito, um sentido, e aí as coisas ficam mais leves. Mas, assim, gente, eu não conheço uma que fale assim, nossa, eu trabalho, tenho meus filhos e tá tudo assim, equilibrada, a casa arrumada, tudo perfeito. A gente vai atendendo a demanda de acordo com o que está acontecendo naquele momento, né? Montei uma clínica, nossa, eu fiquei super ali enquanto estava montando. Ah, ela começou a girar, peguei mais uns pontinhos de lá, coloquei em outro lugar, e assim a gente vai. Já tive época que eu não cuidei muito da saúde, ai, não fazia atividade física, comia mal. Opa, aí ela cobra, né? Ela chega, a conta chega. Não, então vamos pegar uma bolinha e colocar ali, enfim. Eu acho, na minha visão, é sobre isso, assim, você conseguir não idealizar e saber que tá todo mundo assim. Isso, por incrível que pareça, né? Você que gosta muito de neurociência sabe muito melhor do que eu, que isso conforta, né? O sucesso da internet é, nossa, o filho de ninguém dorme com essa idade. Aí você fala, ai, graças a Deus, Ah, né? Não é que você tá querendo a desgraça do outro, é que é assim, ai, que bom, eu pertenço ao normal, ao que todo mundo pertence, né? Então, saber disso, né? Todo mundo tá nessa luta e dar sentido ali para o que dá para sua circunstância e equilibrando essas energias. Então, acho que essa é a resposta verdadeira do meu ponto. exatamente. E eu nem sei se daria para fazer diferente assim, né? Mesmo. E, gente, tem um negócio que é sobre flexibilizar, né? Exatamente o que a Paula falou. Claro que eu gostaria muitas vezes de estudar mais, ser melhor nisso, desenvolver. Às vezes eu tenho ótimas ideias e na execução aquilo vai me cobrar muito mais pontinhos do que eu tenho disponível. Então, a gente primeiro tem que identificar os nossos valores de vida, assim, o que é prioridade para mim, né? E talvez, então, ó, trabalho é prioridade, mas isso aqui também. E entender os ciclos da vida. Eu vejo que muita gente tem dificuldade de aceitar os ciclos da vida. Que ciclo? Sei lá, o ciclo do casamento na fase de lua de mel. Se você tem um casamento que não, eu tô casada há 12 anos. Não, ninguém fica 12 anos na lua de mel. É um ciclo do casamento. Assim como a maternidade tem ciclos de maior ou menor energia, o trabalho também de mais construção disso, daquilo, tudo tem ciclos. E se a gente conseguir, quando a gente está no meio daquele turbilhão, se afastar um pouquinho, assim, ter um olhar macro para o ciclo das coisas e a gente consegue encaixar melhor essas peças que a Paula falou. Não, não é fácil, né?
E nem sempre dá, às vezes cai todas as peças e aí a gente fica exausto e a gente dorme, e a gente vai, respira, e às vezes a gente tá mais, tem mais energia, né? Por N fatores, às vezes a gente tá mais motivada, com mais vontade de fazer as coisas. Às vezes a gente faz na força do ódio e tá tudo bem também. Esse tá tudo bem, eu acho que é o ponto essencial pra mim. Equilibrar, não no sentido de manter as coisas igual, mas tem uma coisa muito interessante de cuidar da casa, né? Eu sou meio neurótica com limpeza. E aí, quando eu morava em São Paulo, eu tinha muito mais ajuda. Então, eu tinha babá, tinha a escola dos filhos, eu tinha faxineira, eu tinha comida, eu tinha tudo. Então, era muito mais fácil eu implicar com coisa da casa, porque tinha todo auxílio e tal. Daí, eu fui morar um tempo no Canadá. Tem o que no Canadá? Tem nada. Você faz a faxina, você faz a comida, você cuida dos filhos, você leva na escola, você busca, você leva no futebol. Blá, blá, blá. E aí eu dei uma pifada, porque no começo eu tava assim, eu preciso limpar as janelas de casa a cada 15 dias, janela, casa com 3 andares, eu preciso, não sei o quê. Chega uma hora que você fala, que eu preciso seguir esse cronograma louco que eu enviei, que eu criei pra mim mesma? Né? Então, quantas regras a gente cria pra si que a gente tem que fazer e que isso gasta muitos pontos de energia de coisas que de fato são importantes, que a gente fala, pra que eu tô fazendo isso? Essa dificuldade, às vezes, priorizar e flexibilizar coisas que, tipo, o que que vai mudar a janela? Agora minhas janelas, pode xingar, tá? Ficam 6 meses sem limpar. E eu descobri que aqui é bem normal, que o pessoal limpa na primavera, ou seja, limpa uma vez por ano. Quando você nem tá enxergando mais lá fora. É exatamente isso. E sabe uma coisa interessante também? Às vezes a gente precisa de um lugar, no sentido figurado, para fazer essa reavaliação. E a terapia muitas vezes funciona como, ai, não tô dando conta, não sei o quê. Ontem, enquanto eu limpava a janela, às vezes o terapeuta fala, oi? Limpava a janela? Mas você não tá aí, acabou de mudar, aí tá adaptando filho, larga a mão dessa janela. Enfim, são coisas que a gente veria facilmente na vida de outra pessoa, mas como a gente está dentro, né, isso fica mais difícil. E acho que tolerar esses incômodos, né? Aí, às vezes a gente orienta, né? A pessoa fala assim, não, mas eu não aguento sujeira. Ah, ninguém ama, uns ainda um pouco mais, mas assim, né? Não é sobre amar aquilo ou não, né? É sobre dar para fazer aquilo naquele momento ou não. É para mim naquele momento ou não. Ah, todo mundo adoraria morar numa casa limpa, mas será? Então acho que essa pergunta assim e esses pontos de avaliação. Então se eu não faço uma terapia, eu acho que é legal instituir um momento para isso, né? Sei lá, uma vez por semana eu vou sentar e vou rever isso aqui. Às vezes eu me perdi, tô fazendo, né, alguma coisa que não deveria, que facilitaria a minha vida, pra gente me tocando, porque às vezes passa 5 anos, né, e a gente ficou lá limpando janela. Exato, Isso é importante. exato. E aproveitando o nosso gancho aqui, eu sei que é muito difícil e só para contextualizar, isso demanda uma avaliação de um profissional, gente, tá? Não é, o objetivo aqui não é porque esses sintomas, eles se parecem, muitas vezes só pelos sintomas a gente não consegue diferenciar. Mas se você fosse olhar assim de longe, e falar como que uma pessoa pode ter indício que é preguiça, que é depressão, que é burnout, que é uma falta de motivação e que, enfim, como que você vê isso? Que indícios poderiam dar uma luz assim, além de procure uma ajuda profissional? Até porque muitas vezes para nós é difícil, né? Essa avaliação, a gente precisa de mais de um encontro e de muitos elementos para chegar a essa conclusão, porque realmente as coisas se confundem, né? Elas são muito parecidas. Mas assim, acho que até para dar uma luz e ajudar talvez a pessoa, enfim, né, a pensar um pouco. Eu sempre falo assim, cansaço, descansou, melhora, né? Então, será que é só cansaço pela rotina do dia a dia e tal? Então, em teoria, se for só cansaço, a gente, sei lá, teve um fim de semana mais tranquilo, fez uma viagem, dormiu bem uma noite, em teoria é para acordar bem, né? Então, aí já é um ponto para a gente excluir. Ah, eu tô dormindo, eu viajei, parece que eu voltei pior ainda, eu acordo, mesmo que eu durma bastante, eu acordo pior ainda e tal. A gente abre uma janela para outras possibilidades, né? Preguiça, né? Outro ponto que você levantou. Eu acho que o ponto para pensar é assim: será que isso aqui é um hábito e se eu forçar a coisinha, a coisa vai? Não é porque eu não quero fazer aquilo agora? E normalmente, se a gente for sincero, a gente consegue avaliar isso, né?
E não é só sobre não fazer, às vezes é sobre fazer que não deveria naquela hora, né? Eu Uhum. brinco assim, se você precisar ler uma folha de um livro, mas ao invés disso, você ler 100 folhas do outro, foi preguiça, porque você fugiu do que precisava. Então, será que eu não estou fugindo do que precisava, porque aquilo é mais custoso e tal? Né? Essa avaliação, assim, mais de notar que aquilo é um hábito, é uma constante, assim, em mim. E aí, para coisas que me motivam, talvez eu faça mais. Aí a gente acho que pode pensar nessa linha mais de preguiça e de hábito, né? Ah, será que eu tô com depressão, né? As pessoas perguntam muito isso. Primeiro, a gente falou, né? Não tem como excluir essa avaliação, porque normalmente o próprio quadro depressivo a gente precisa pedir exame para ver se não é outra coisa. Ele é um diagnóstico de exclusão, né? A gente tem que ver se não é problema na tireoide, se não é anemia, falta de vitamina B, B12, D, enfim. Mas é um quadro mais constante, né? Contínuo. Normalmente ele começou devagar, em que sentido? Ah, primeiro eu comecei a dormir mal. Aí depois eu parece que eu não achava mais graça nas coisas. Aí eu adorava, sei lá, adorava passear, não via mais graça, não queria sair com meu marido. Aí perdi o libido. Então, é um conjunto de coisas, né? E que estão mais constantes. Em geral, não é um dia tá melhor, dormi bem, acordei melhor, aí piorei, né? A depressão é aquela constante. Então, acho que já ajuda. E o burnout, não sei se eu já posso falar assim que, né? Eu acho que ajuda, ele é mais relacionado, é muito semelhante aos sintomas depressivos, né? Mas é mais relacionado ao trabalho. Em teoria, até os critérios diagnósticos estão exclusivamente relacionados ao trabalho, né? Então a gente falou, né, de burnout materno, o pessoal está falando vários burnouts, mas assim, categoricamente a gente só pode falar relacionado ao trabalho. Quando o trabalho é origem, e aí como é que a gente diferencia? Ah, é aquilo, você sente normalmente aquilo, aquela coisa mais pesada relacionada ao trabalho. Então eu fiz uma viagem, eu fiquei bem. A depressão e você já deve ter tenido vários também. A pessoa fala: olha, eu fui para Maldivas e foi ruim. Parece que não estava bom, eu não estava com vontade de estar lá. E aí mistura com a culpa, né? Meu Deus, quanta gente queria estar aqui, eu tô. E tá tudo bem, tá todo mundo com saúde, a pessoa é uma coisa orgânica, ela não queria estar assim, né? Mas a coisa vai piorando com essa culpa. E o burnout não, normalmente quando a pessoa, como um dos tratamentos é se afastar do trabalho, né? Então quando a pessoa se afasta daquele ambiente, normalmente ela melhora pelo menos um pouco, né? É claro, normalmente a gente tem que fazer terapia, medicação, mas aquele sintoma mais pesado, ela melhora. Então, acho que essa diferenciação é mais isso, assim, né? A depressão, ela toma mais todos os campos da vida, o burnout mais relacionado ao trabalho, a preguiça, a pessoa percebe que é um hábito e às vezes ela deixa de fazer algo e faz outro, né? Não é nem uma falta de energia para fazer aquilo. É que eu fujo desse porque eu acho chato, mas eu faço esse outro. E o cansaço, em teoria, dormiu, passou. Descansou, melhorou. Acho que é mais ou menos por aí, né, que eu penso. Não sei o que que você acha. Faz total sentido, exatamente. E, claro, né, gente, isso não exclui uma avaliação de um profissional, mas é muito interessante, porque até para profissionais que eu sei que assistem aqui, porque às vezes a narrativa não vem clara e a gente precisa destrinchar com o paciente, ou se não tá claro para você, você destrinchar para você mesmo e parar para refletir nesses pontos que a Paula falou, que são indícios, né? Uma coisa não exclui a outra, porque uma pessoa com depressão pode ter burnout também, uma pessoa com depressão pode ter preguiça também. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Mas é importante a gente entender esses pontos e profissionais também, porque a linha de intervenção, de tratamento, ela vai ser diferente. Em cada um desses pontos, a gente vai atuar de maneiras diferentes, ainda que tudo pareça um não fazer ou não querer no fim do dia. Mas os mecanismos são diferentes, né? Quando você pensa assim nos seus pacientes ou na demanda que tem mais na clínica, assim, quanto você acha, não sei se quantificar é o termo certo, mas assim, quanto você vê de impacto de demandas relacionadas com desempenho ou pressão ou ter que fazer? Você fala causando esses quadros? Não. Não, que aparecem na clínica, não necessariamente como causa. Ah, é muito frequente, né? O meu público, a maioria, meus pacientes, a maioria são mulheres. Então, é muito frequente essa cobrança pessoal,
né? Uhum. Não só de fora, mas essa cobrança pessoal de fazer. Muitos chegam, por exemplo, né? Ah, eu acho que eu tô rendendo pouco, eu não tô conseguindo fazer o tanto de coisa que eu precisava. Nossa, parece que eu tô lenta. Não sei se foi desde que eu tive o Covid, isso é super frequente. Não Aham. sei se foi o Covid e tal. É, me conta o seu dia. Você fala, amor, você faz muita coisa, tá ótimo. Uma pessoa normal é isso aí mesmo, tá ótimo. Ai, mas eu acho pouco. Você não acha que eu. Não, eu não acho. Tá bom demais. Então, realmente, essa visão de superprodutividade, né? Essa coisa toda, eu acho que tem deixado as pessoas cansadas ou frustradas, que assim, ah, eu acho que eu faço pouco, né? Porque eu acordo, a fulana já correu 21 quilômetros, a outra já fez 3 reuniões e eu tô aqui. Então, acho que é importante isso, né? A pessoa destrinchar assim, o que que eu faço, né? Quem de nós nunca terminou o dia e falou, gente, eu tô cansada e não fiz nada? Aí você começa a pensar, nada? Nossa, mas eu fui tal lugar, fiz isso, fiz aquilo. Essa possibilidade de toda hora estar resolvendo algum problema por causa do celular o tempo inteiro na Uhum. mão, acho que trouxe isso para nós, né? Então, acho que essas reflexões, realmente, a pessoa chegar com isso que você disse, assim, né? Saber explicar melhor para um profissional: olha, eu descanso, parece que eu fico melhor. Vai ajudar muito a guiar. E isso também, assim, dá uma refletida. Será que eu estou fazendo pouco mesmo? Ou será que eu estou fazendo demais? E talvez seja só um cansaço. Deixa eu dar uma limpada aqui e ver se não melhora, né? De repente o filho faz 5 esportes, tira o filho de 2 esportes, enfim, né? Dá uma olhada assim que eu acho que pode ajudar muito. E as pequenas coisas que a gente não computa, né? Por exemplo, responder mensagem. Isso gasta uma energia enorme, nossa. Às vezes a gente não computa. Sei lá, mas eu, sei lá, pus uma roupa para lavar, ou fiz uma coisa, ou só passei e comprei pão. Coisas que são pequenas, a gente não computa, mas que estão gastando a nossa energia, né? Exatamente. Ainda mais assim, algo que é frequente, que é a mulher assim: "Ah, mas eu faço é rapidinho". Aham. Mas é só colocar. Mas pede para alguém fazer. Não, mas aí até eu explicar. Então, mas você vai ter que explicar menos vezes, né? Mulher tem dessa, né? Aham. Mas, né? Você explicar 3 vezes a pessoa faz, não é melhor? Daí ele faz o resto da vida para você. Ou aquela coisa, ah, mas não vai limpar tão bem igual eu, não vai. Tudo bem, mas vai te livrar de uma atividade. Acho que essa humildade, né? Vou chamar assim, né, de pedir ajuda, de delegar algumas coisas. Porque se não acontecer, uma hora você vai ter que delegar o que às vezes não é delegável, né? Porque a gente vai pifar. É igual ao computador, gente. Você deixar ligado o dia inteiro, ele pifa. Então, é mais inteligente, estratégico, né? A gente já ir delegando o que está dentro, como você disse, nossos valores e princípios e tal, do que chegar numa estafa e aí ter que delegar tudo, né? Eu brinco, não é opcional, não. Dizia minha avó, todo nó chega no pente. Não, não tem, não tem como escapar. E até aproveitando, o que que você vê de sintomas físicos que podem ser indícios ou alertas para pessoas que estão com essa sobrecarga, vamos chamar, seja lá na depressão, seja lá no burnout? Principalmente no burnout, né? Essa pergunta é muito boa, porque é muito comum começar com sintoma físico, Uhum, né? A pessoa. E ela passeia, né? Ela vai no físio porque ela tá com uma dor aqui, aí ela vai no dentista porque ela tá com apertamento. E tudo isso, querendo ou não, também cansa mais, né? Aí ela vai no neuro, aí o neuro pede exame, é aquela pessoa que já chega mais estafada ainda de tanto exame médico, especialista, não sei o que que ela foi. E normalmente, né, quando a gente tem várias coisas, em geral é uma só que está causando tudo. uhum, Ainda mais os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos que são floridos, né, em sintomas, isso é muito comum. Então, normalmente é isso, é apertamento, é dor muscular, dor de cabeça, de repetição, né, a pessoa sempre tenta aquela dor de cabeça, queda da imunidade, tá tudo ligado, né, nosso sistema imune, o sistema, a pele, né, tem o mesmo folheto embrionário, então as pessoas às vezes têm uma alergia de pele, ela começa a aparecer, queda de cabelo e dor no corpo em geral, assim, normalmente todos esses quadros, todos esses que a gente conversou, eles dão uma fraqueza, né? A pessoa sente, parece que não tem mais, a pessoa fala, parece que é físico, né? E de fato tem mesmo uma explicação biológica para isso, né? É físico mesmo. A força muscular, tudo fica muito mais difícil, as coisas ficam mais custosas, né? Tem um grau da depressão que um banho, né? Um evento, é uma coisa muito difícil para a pessoa e para quem está bem é assim, né? Uma coisa automática e muito simples.
Então, acho que esses são os principais alertas. Você tendo muita dor de cabeça, muito apertamento, dor muscular no pescoço, muita diarreia, que também pode dar, né? Síndrome do intestino irritável, ai, fico super presa e de repente tem diarreia um tempão. Esses sintomas gástricos também são comuns. E aí a pessoa assistiu a gente aqui, o que que eu faço? Quem que você geralmente sugere procurar primeiro? Principalmente, é muito interessante, quando tem, às vezes, um psicólogo, um médico, não sei o que, conversando. Daí, muitas pessoas não sabem nem a diferença exatamente, mas assim, quem que eu vou primeiro? O que que você acha? O que que você sugere? É muito comum essa pergunta, né? E a minha resposta é sempre assim: se for um bom profissional, tanto faz, na verdade, né? Porque o psicólogo ele vai avaliar. Se ele achar que tem algo orgânico, ele vai encaminhar, e aí, enfim, o médico vai pedir os exames, excluir quadro e tal. O médico, a mesma coisa, né? Foi no psiquiatra, por exemplo. O psiquiatra, poxa, viu que tem um componente ali de, enfim, tanto às vezes da vida da pessoa, tá acontecendo Hum. alguma coisa que ela precisa resolver dentro dela e tal, dinâmica familiar. Aí ela vai fazer esse encaminhamento. Então eu sempre falo que é isso. Mas em geral, ainda já melhorou muito, mas as pessoas ainda têm um pouco de preconceito com psiquiatra, né? Embora já tenha melhorado absurdamente. Então, em geral, eu indico assim: procura um bom psicólogo, porque aí ele vai saber encaminhar com certeza, né? Se for necessário. E se a gente for pensar do ponto de vista estatístico, muitas vezes não é necessário, eu digo. Muitas vezes uma boa terapia, ajuste de estilo de vida, porque inclusive é super a minha linha. Inclusive dentro da psiquiatria, né? Antes da gente pensar em colocar remédio para todo mundo, é claro que tem quadros que precisam, e enfim, a gente não pode deixar de colocar, isso seria negligência, mas independente se precisa ou não de medicação, o segredo está muito mais no ajuste de estilo de vida, né? E aí um bom psicólogo vai conseguir fazer tudo isso e muitas vezes não vai ser necessário. Então eu sempre indico isso, procura um bom psicólogo, um bom. É, e é exatamente isso. Eu falo assim: olha, primeira coisa, não faça sozinho, não avalie sozinho. Você não fazendo isso já tá 90% caminhado. Depois, o que for mais fácil e mais prático, faça, porque é isso, bons profissionais vão encaminhar, né? E é muito interessante, porque depende muito da pessoa, eu falo, né? Tem gente que tem preconceito com psiquiatra, vai no psiquiatra, mas ele vai medicar de cara. E não, um bom psiquiatra vai te avaliar, vai te ajudar, vai encaminhar, vai excluir outras hipóteses, inclusive orgânicas, fisiológicas, vai ver seus exames. Enfim, ao mesmo tempo, tem gente que não quer. Ai, eu vou no psicólogo, eu não tô louco. Ou até, ai, não, porque o psicólogo o convênio não cobre, tem isso também. Então, olha, posso falar uma coisa? Vai onde for mais fácil, mas procure a avaliação de um profissional. Essa é sempre minha sugestão. Alô, eu quero agradecer demais, assim, demais, demais. E eu queria saber se você tem alguma coisa que você queria dividir do assunto geral, alguma coisa que você acha relevante, ou um lembrete. Eu que também te agradeço, adorei. Ficaria aqui a noite inteira batendo papo, é muito agradável conversar com você. Eu acho que a mensagem assim que eu gostaria de deixar é essa. A gente tem mania de achar que talvez vai passar, que é uma fase, não, é porque eu tô assim e tal. Na dúvida, ainda que seja uma fase, se há um sofrimento, se há essa dúvida, procure, porque isso não quer dizer que você vai ser medicado ou que você vai fazer terapia o resto da vida, né? Não é isso. Uma pessoa de fora já melhora. Uma pessoa capacitada que tem ferramentas para te dar, olha, está com dificuldade nessa área, faz isso, isso, ferramentas validadas. Por que não, né? Então, às vezes a gente fica, acho que é orgulho mesmo, né? Ou então talvez uma certa esperança demais, né? Não, vai passar, é assim mesmo. Não, eu falo assim, não se acostumem com o cansaço, né? Não se acostumem com preguiça, com falta de energia, com irritabilidade, com nada, não se acostumem. Ainda que não seja um quadro patológico, tem como abordar, né? Então procurem, isso ajuda muito e muda toda a dinâmica, né? Uma pessoa que está um pouquinho disfuncional, ainda que não for patológico, atrapalha o relacionamento com os filhos, com o marido, com o funcionário. Não tem como não atrapalhar. Então, assim, pelo bem de seu, principalmente, de todo mundo que está ali em volta, procure, mesmo que não seja um quadro. O profissional vai saber te ajudar a sair dessa da melhor forma possível. Nossa, você falou uma coisa muito forte. Eu até queria puxar esse gancho para fechar. O custo de esperar, às vezes, ele é alto. Custa suas relações, custa seu tempo, custa
seu trabalho, custa a sua qualidade de vida, porque uma coisa vai puxando a outra, a pessoa tá cansada, daí não faz exercício, daí não come bem, daí não sei o que, daí dá um problema no estômago. Então, assim, o custo é alto de esperar, né? E eu falo que a única coisa que a gente tem, o único recurso que a gente tem, que a gente não consegue mais na vida é tempo. Dinheiro você consegue, relação você consegue, profissão você consegue, tempo não volta. É, realmente, quantas pessoas a gente não atende e fala isso, ai, por que que eu não procurei antes, né? Prejudiquei a minha profissão, o meu casamento, minha maternidade, a infância inteira dos meus filhos, eu fui irritada, eu fui sem energia, sei lá, né? Cada um com a sua dor. E realmente, assim, hoje a gente tem, graças a Deus, né? Tem tanto recurso, tanta coisa que a gente pode fazer, medicamentoso, não medicamentoso, ajustes de estilo de vida, coisas simples que a gente sabe que funcionam. E que, assim, Tami, uma coisa que eu acho que a gente precisa deixar claro aqui pro pessoal. Às vezes a pessoa não procura porque ela acha que ela já sabe o que fazer. Ah, eu não É, vou no nutricionista, eu sei o que eu tenho que comer. Ah, eu não vou no psicólogo, porque eu já sei o que ele vai me falar, eu sei que tá errado isso aqui que eu tô fazendo. Não é sobre isso. O papel da pessoa não é apontar o que você tá fazendo de errado ou, né, te jogar uma dieta lá, né, no caso, no exemplo do nutricionista. É ajudar com as suas dificuldades. Você, Maria da Silva, por que que você não consegue ir na academia? Vamos traçar uma estratégia? Vamos começar assim? Então, esse é o negócio, né? Que bom que a gente já sabe, a gente tem um monte de informação, informação não falta. Como é que você vai transformar essa informação em realidade na sua vida? Todos nós temos dificuldade. Então, procure alguém que essa pessoa vai te ajudar com ferramentas validadas, aí colocando essas coisas, talvez que você já saiba, ou talvez que não saiba, em prática. Mas procurem, assim, eu também sou super a favor, porque realmente vale a pena, né? O preço pode ser caro e a gente não quer isso para ninguém. obrigada, viu? Obrigada mais uma vez, assim. E eu queria que você deixasse os seus contatos, Instagram, canal, como as pessoas te encontram. Instagram, Paula Camposan Dória, Camposan com Z-A-N. Falo muito sobre essas coisas que a gente conversou aqui, maternidade, educação de filho. Vai ser um prazer receber todos lá. Perfeito. E tem algum contato? Eu vou deixar na descrição do vídeo também, mas tem algum contato para tentar agendar consulta ou entrar em contato com você ou com a sua equipe? Lá no link da Bill tem, mas eu posso mandar também para colocar aí no vídeo. Ah, perfeito. Obrigada, viu? Um beijo para todo mundo. Obrigada, adorei, Tami. Obrigado, pessoal. Até mais.